Vamos olhar novamente para o território israelense. A gente conversa com a empresária Kaina Lahat, que é dona de uma pequena creche em Tel Aviv. Kaina, muito obrigada por falar com a gente. Espero ter pronunciado o seu nome aqui corretamente. Se não foi, me corrija, por favor. Eu queria começar perguntando justamente... Então, tá bom. Queria começar justamente perguntando para você sobre a sua atividade aí em Israel, né? Você lida, imagino que com crianças, tudo foi suspenso. O que vocês têm de previsão sobre os próximos dias? Nós não temos previsão de quando voltar, as aulas foram suspensas, a minha creche está fechada, meus filhos não vão para aula, nós estamos todos em casa, de sobreaviso, porque foi uma noite muito tensa, né? Então, a gente ainda não sabe o que vai ser daqui para frente. Kaina, nessa situação em que você está com as crianças ali na creche e há ataques acontecendo, qual é o procedimento e como vocês lidam com crianças que muitas vezes, mesmo vivendo num país que está sob ameaça constante e tem um olhar diferenciado, ainda assim são crianças? Quais são os protocolos que vocês costumam adotar em relação a situações desse tipo? Então, eu trabalho com bebês. Os meus bebês, eles têm entre 9 e 1 ano, 9 meses e 1 ano. E a gente tem que descer para o abrigo subterrâneo. Aqui no prédio onde eu moro, eu tenho um abrigo subterrâneo, e em todas as guerras a gente sempre desceu para lá. Mas agora, com os ataques do Irã, nós não descemos para o abrigo subterrâneo do meu prédio, nós fomos para um abrigo público, que ele é muito mais reforçado, tem portas contra a explosão, e nós ontem fomos pela primeira vez, eu moro em Israel há 27 anos, nós fomos pela primeira vez para um abrigo subterrâneo da prefeitura, porque quando nós descemos a primeira vez para o abrigo do meu prédio, foi muito forte. Nós ouvimos os mísseis como se estivessem passando do nosso lado, e caíram mísseis em Tel Aviv, então nós ouvimos como se tivesse sido dentro do prédio. Então nós resolvemos que nós não vamos ficar aqui e vamos para o abrigo subterrâneo da prefeitura, né? Para o bunker da prefeitura. E eu creio que as creches não vão voltar, porque não tem condições de você pegar todos os bebês de uma creche diferente, eu descer para um bunker que fica a 10 segundos do meu apartamento, e ir para um bunker que fica 3 minutos, sair correndo com os bebês da creche para esse bunker não é real, não existe essa possibilidade. Imagina a logística, né, de você lidar aí com bebezinhos diante de ameaças, em um clima total de tensão. Kaina, nosso editor Diego Pavão está por aqui também nessa conversa, tem uma pergunta para você. Kaina, obrigado pela participação, obrigado por reservar esse tempo para falar com a gente no meio dessa situação toda aí em Israel. Justamente eu queria tocar num ponto que foi da sua resposta anterior, saber a perspectiva para os próximos dias. O que se fala em relação aos próximos dias? Vai ser possível voltar a uma normalidade? O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu deixou muito claro que a operação, pelo menos contra o Irã, vai durar aí semanas, mais dias. E é claro que, né, dessa forma é esperado também uma retaliação do Irã contra Israel, como já aconteceu. Queria saber de você como que a população está vendo aí essa perspectiva para os próximos dias, considerando que Netanyahu diz que isso não deve acabar tão cedo. Até o momento nós não recebemos nenhuma informação de quando vamos voltar. Até o momento nós estamos esperando. Pela minha experiência com o 7 de outubro que teve aqui, eu fiquei com a minha creche fechada durante 2 meses. Então agora também não tem previsão. Ainda não, como aqui é Shabat e a gente guarda o Shabat, nós estamos esperando a saída do Shabat para receber as orientações de como vai ser, né? Como a gente deve agir, se vai voltar, se não vai voltar, mas até agora nós não temos nenhuma informação. Kaina, você compartilha com a gente também, a gente vai colocar na tela algumas imagens do bunker que vocês costumam utilizar. Queria que você relatasse para a gente o que a gente está vendo nessas imagens, né? Isso aí é vocês chegando nessa estrutura, a gente vê que tem bastante gente, é um espaço só dividido para todas essas pessoas. O que tem
dentro desse bunker. Vai narrando a gente nesse caminho dessas imagens que você compartilha com a gente. Esse é o bunker da prefeitura, o bunker público, ele fica no estacionamento. Nós estamos orientados a não usar estacionamento. Só que dentro desse estacionamento tem um bunker. Então, foi para lá que nós fomos ontem. Ele é muito grande mesmo, cabe muita gente aí. E nós escolhemos ir nesse porque ele é o maior. Nós fomos primeiro a um outro, que era bem mais estruturado, que tinha até ar-condicionado e tudo, mas só que ele estava lotado, todo mundo ficava assim, ninguém conseguia se mexer. E estava mais calor do que esse daí, foi um gerador, né, de energia. E nós fomos para aí, ficamos lá esperando. Você pode ver que ele é bem grande, esse bunker raiz. Isso aí foi antes de começar os ataques, nós fomos visitar para escolher qual que nós íamos. E nós não tínhamos escolhido esse, mas no final a gente acabou indo para esse porque é o maior e cabe todo mundo ali. Então, e daí a gente não... Quando a gente está dentro desse bunker, graças a Deus, a gente não escuta nada. Mas quando nós ficamos a primeira vez no abrigo que não é um bunker, na verdade, no meu prédio, é um abrigo. Nós ficamos no abrigo, nós escutamos tudo. Foi assim, aterrorizante, foi traumatizante, meu filho não conseguiu dormir até 3 horas da manhã, meu filho de 7 anos. Os dois dormiram comigo na cama e minha filha tinha pesadelos à noite, me chamando, dizendo, cadê a mamãe? Chama a mamãe. Então foi... De todas as guerras que eu já passei aqui, 27 anos, foram muitas. Ontem, eu acho que foi... Aqui eu senti mais medo, fora o 7 de outubro, lógico, 7 de outubro nós sentimos muito medo, mas ontem foi quando eu ouvi de verdade mísseis passando muito perto de mim. Eu fico pensando sobre como lidar com as crianças, você que tem isso como atividade profissional e tem filhos também, segundo está narrando para a gente, né? Como explicar para que lado vai a psicologia de vocês na hora de relatar e tentar passar um pouco de tranquilidade a essas crianças quando vocês mesmos também estão apreensivos com a situação e você narra para a gente um ineditismo também, né? De mais de 20 anos que mora por aí, mas agora, de fato, com uma situação que atinge o ápice da preocupação. Isso. Olha, com os bebês a gente não tem muito o que explicar, né? Melhor que eles fiquem na casa com os pais, recebendo amor e carinho. Agora, com meus filhos que já entendem, as escolas, eles dão um suporte psicológico muito bom. Eles mandam várias informações de o que fazer, onde eu fiz com meu filho, exercícios de respiração, de contar 45 abraçados. E fora isso, fora todas essas... Eles abrem muitos na internet... Eles mandam muitos links que as crianças podem passar o dia ali aprendendo coisas, estudando, ou vendo, sabe, para a vida escolar, não, como se fosse no corona, na época do corona, né? E fora isso, tem canais de números de telefones que a gente pode ligar e os nossos filhos têm apoio psicológico. E o meu filho ontem, ele fez isso. Nós ligamos para uma psicóloga do governo, que é disponibilizado pelo governo e tudo, e ele... ficou conversando bastante tempo com a psicóloga, explicando. A psicóloga me orientou a dizer para ele fazer um boneco, desenhar esse boneco e pintar e dizer onde esse boneco sentia dor, o que o boneco estava sentindo, porque ela me explicou que quando ele fala do boneco, na verdade ele está falando dele mesmo. Então, foi isso que eu fiz com meu filho ontem, para diminuir um pouco a tensão. Lógico que na hora do pega para catar, né? Como a gente fala, na hora que a gente está ali correndo, desesperado para um abrigo, não tem psicologia, é só correr, se abrigar, se abraçar e esperar passar. Karna, eu queria perguntar para você sobre, a gente viu essas imagens aí nesse estacionamento, imagens que você cedeu para a gente, que mostram todo mundo junto, é bem aquela situação que mostra que todo mundo está no mesmo barco, né? Naquele momento. E eu queria saber de você como que é esse senso de comunidade que vocês têm aí, quando vocês se juntam nesses locais, em meio a esses ataques. Como que funciona isso? Como que você vê isso? O povo israelense, o povo judeu é um povo bem solidário, né?
E ontem, no primeiro bunker que a gente foi, que estava todo mundo muito apertado, teve uma pessoa que passou mal, que desmaiou, vomitou. Então, as pessoas automaticamente tiraram essa moça para fora e começaram a ajudar, dar água, tudo. Assim, as pessoas te ajudam muito. Se você estiver correndo com criança no colo e a pessoa vê que você não está conseguindo, ela vai lá e vai te buscar. Se você tiver numa crise de pânico, eles vão trazer água, eles vão trazer um chocolate, vão trazer alguma coisa para te ajudar. As pessoas se ajudam muito nesse momento de... A sociedade de israelense é uma sociedade bem brigona, mas quando a gente precisa um do outro aqui, todo mundo se ajuda bastante. Caína, as imagens chamam a atenção também que as pessoas levam seus bichinhos de estimação, né? Uma coisa assim de ninguém vai ficar para trás, vamos com tudo que importa, né? E que não seja de fato material, mas que tenha um elo emocional também. Como é que vocês sabem sobre a lotação desses abrigos ou bunkers? Tem algum tipo de sistema que vocês conseguem conferir? Bom, esse aqui ainda não atingiu a lotação máxima e eu posso tentar, porque imagino que o tempo de resposta de vocês seja muito curto também no momento que vocês ouvem sirenes. Olha, eu não sei te informar quanto à lotação, eu realmente não fui atrás dessa informação, mas assim, nós estamos recebendo avisos de que daqui a algum tempo vai chegar o míssil. Então, a gente já tem que ir para um abrigo. Então, a gente já vai. Daqui a 5 minutos vai tocar a sirene, a gente já vai. Quando toca a sirene, a gente já entra lá. E isso, as pessoas aqui se preparam com antecedência, como eu. Essas imagens que vocês viram, que vocês não essas que estão passando agora, as que passaram anteriores, que não tinha quase ninguém no bunker, eu fui de tarde. Dei uma volta, olhei os bunkers de perto da minha casa, achei o melhor e fui para lá. Então, as pessoas aqui fazem isso. Eles vão como se você fosse procurar um apartamento para morar. Você vai, olha vários apartamentos e escolhe o seu. A mesma coisa o bunker. Você vai, olha vários apartamentos, escolhe... vários bunkers e escolhe o que você prefere, né? E assim a gente fez também. Aqui também existe um quarto de segurança. Na esquina da minha casa é a escola, que tem vários quartos de segurança, a escola que meu filho estuda. Mas eu não me senti muito segura. Eu me senti mais segura de ficar nesses abrigos subterrâneos do que um quarto de segurança. É um sentimento meu. Não estou dizendo se é mais seguro ou não, é uma coisa que eu sinto. Caína Larra, empresária, conversando com a gente um pouco sobre os desafios do dia a dia de quem vive num país sob ameaça. Muito obrigada, Caína. Ficam os nossos votos aqui para que vocês estejam sempre em segurança. Obrigada por essas imagens. A gente vai mantendo contato com vocês por aí, sempre na torcida para que tudo fique bem. Até uma próxima. Tá certo. Muito obrigada.